Salmo de número 133, você que está aí, sua Bíblia, seu bloco de notas, seu telefone, onde você faz as suas anotações. Esse é o nosso penúltimo Salmo. Semana que vem eu termino essa série, são 15 sermões nos Salmos de peregrinação, são 15 Salmos do peregrino, em que a espiritualidade judaica dos nossos irmãos do passado tem nos ensinado em aquilo que o apóstolo Pedro nos ensinou, que nós somos peregrinos e precisamos viver como tais. E dentro da nossa peregrinação, o Espírito Santo quis deixar um salmo sobre comunidade, sobre unidade no meio do povo de Deus. E vamos ver o que a gente consegue aprender com esse salmo, salmo de número 133. O texto bíblico diz o seguinte para nós, é um salmo de Davi. Ninguém fica discutindo quem foi que escreveu esse salmo. Foi o Davi. Tanto os judeus do Antigo Testamento quanto os cristãos dos primeiros séculos, todos atribuíam esse salmo ao Davi. Então, o que a gente pode aprender nessa manhã sobre comunidade, sobre unidade nesse mundo em que vivemos? A palavra de Deus diz que como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vamos orar? Senhor, o seu povo está diante do Senhor, cantando as suas grandezas, a sua glória e a sua majestade, cantando a obra de Cristo e aguardando a vinda de Cristo. Enquanto isso, por favor, diante do Senhor, diante da palavra que o Senhor nos deixou da parte de homens santos, como diz o apóstolo Pedro, que falaram da parte do Senhor, nós pedimos iluminação do seu Espírito, graça sobre graça, para sairmos daqui mais cheios da sua misericórdia, mais comprometidos com o Senhor e com o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Primeiro eu queria mais uma vez agradecer aos irmãos pelas orações, pelas visitas, muito obrigado. Ainda que eu esteja aqui, eu estou bem melhor, mas não estou 100%. E eu estou, diga-se assim, na pior fase da minha recuperação. Eu explico. Como rompeu o tendão e ele tem que ficar encurtado porque costura. Aí agora tem que alongar ele. E para esticar isso, gente, dói um tanto. Eu não consigo descer escada, por exemplo. Quando eu tenho que esticar o tendão, ele não vai. Então, eu estou na pior fase. É dor em cima de dor. Eu não tinha sentido dor até agora. Agora eu estou sentindo dor mesmo. Na fisioterapia, que tem que esticar ele muito, mas dói com força. E é tanto esforço que você faz, depois de ter ficado 60 dias sentado, que quando termina a fisioterapia, a energia vai toda embora. Você só quer uma cama para dormir, é uma coisa horrorosa. Como pode? Como é que pode, né? A gente foi feito para funcionar mesmo. Quando para, o corpo todo sente. É uma coisa horrível. Por isso eu estou voltando gradativamente com as atividades da igreja. Estou aqui aos domingos, enfim, fazendo algumas reuniões, mas eu não consigo ficar muito tempo, por exemplo, anda para cá e para lá, porque enche a perna ainda, né? Então, possivelmente no final desse mês, em outubro, aí eu já devo estar já liberado para fazer academia, essas coisas assim. Enquanto isso, a gente vai devagarinho, vai mexendo o pé, e daqui a pouco eu estou bom. Como a gente diz no interior, daqui a pouco eu estou bom. Mas enquanto não, vamos devagar com o andor, e a gente vai gradativamente melhorando. Mas obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho de vocês. E aos que já desistiram da vida, e aos que ficam com medo de viver, queria dizer que eu já até comprei a minha camisa do time. O pessoal fala assim, pastor, gente, Jesus me ensinou que eu só tenho essa vida agora. A próxima é na eternidade. Então eu vou viver a vida normal. Não vou viver com medo dentro de casa não, senhor. É ruim, não vou não. Eu vou voltar, eu quero lutar taekwondo com minhas filhas, eu quero jogar bola com os meninos da igreja, eu quero correr, eu quero ir para academia, eu quero viver. Eu só tenho essa vida, não tenho outra. E se machucar de novo, pastor? Quantas vezes vocês já machucaram? 1, 2, 3 vezes?
Pior do que qualquer coisa é você viver com medo. Jesus nunca ensinou a gente a viver com medo. Não vou viver com medo não, Senhor, é ruim. Vou viver normal. Com tempo, com paciência, ganhando confiança. Viva a vida normal. Eu só tenho essa vida para glorificar Jesus. Então esquece esse negócio. Vamos lá e os meninos vão ter que me engolir. E eu ainda brinquei com eles essa semana. Falei, eu ainda faço o gol do título com essa camisa. Espera. Vamos lá. O que a gente pode aprender com esse salmo? Esse salmo fala de comunidade, tá? Bom, é um salmo de Davi. É um salmo de Davi. A gente precisa entender que o que ele está falando, ele começa dizendo como é bom e como é agradável os irmãos viverem em união. A gente precisa entender o que são irmãos e o que é união. Eu vou gastar tempo explicando esse salmo de maneira expositiva para vocês. Como é bom e como é agradável os irmãos viverem em união. Do que ele está dizendo, a gente precisa pensar nisso. Aí ele começa a usar duas figuras. Primeiro ele diz que Deus tem prazer na união dos irmãos. E depois ele usa duas figuras. Primeiro a figura de um sacerdote. E ele diz, é como o óleo precioso. Esse óleo precioso ele desce sobre o Arão. E a gente vai ver o que é isso. O que é descer sobre a barba de Arão, sobre a gola das suas vestes? O que a Bíblia quer dizer com isso? E me parece que isso gera prazer no Senhor, porque ele termina dizendo, Deus ordena a sua bênção em algumas versões, mas na nossa está dizendo que ele ordena a vida. Isso aqui é muito bom. A revista atualizada diz que ele ordena a bênção para nós, ele ordena a vida, aqui na NVI. O que ele quer dizer com isso? E uma outra figura que ele usa é o Hermon. O Hermon é um grande monte que está hoje no que vocês conhecem como Líbano, onde a turma está soltando umas bombas lá hoje. É lá, o Hermon é lá. Então que bênção é essa que é comparada ao orvalho do Hermon, que desce sobre o Hermon, mas também desce sobre Sião? O que a Bíblia diz sobre isso? O que ela quer dizer sobre isso? Bom, vamos lá, vamos tentar entender o que é isso. Primeiro, o autor do salmo, o Davi. Davi é o autor desse salmo. E o que Davi está querendo dizer com isso? Você precisa se lembrar. E aí, irmãos, a Bíblia é para ser lida. Nós somos reformados. Nós somos uma igreja de confissão reformada. Por que os reformados foram conhecidos como protestantes, os que protestaram no século XVI? Porque a reforma está embasada na autoridade. Para nós, cristãos reformados protestantes, a autoridade está na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então vocês não podem esquecer que os nossos irmãos brigaram para que a Bíblia estivesse no nosso vernáculo, na nossa língua, exatamente para que a gente pudesse estudá-la. Então esquece esse negócio de que a Bíblia é difícil demais. A Bíblia é um livro às vezes complexo, mas você tem inteligência suficiente e capacidade suficiente para ler a Bíblia, para não ficar refém desse monte de maluco que fica fazendo e falando um monte de doideira por aí. Inclusive os reformadores eram tão incríveis que até o que o pastor falava tinha que ser escrutinado pela comunidade. Porque vai que o pastor desvia e começa a ensinar um monte de doideirada para as pessoas. Está errado. Vocês são reféns de uma pessoa, Cristo, e de ninguém mais. Lembrem-se disso. Por isso a gente sempre precisa voltar para a Escritura. E aí, nas devocionais de vocês, leiam as histórias da Bíblia. Porque elas não são a história de Israel. Elas são as histórias de Deus. Como Deus resolveu resgatar o mundo apesar de nós. E Ele escolheu um povo, do qual hoje fazemos parte. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, resgatados por Jesus. Vocês vão se lembrar que o Abraão constituiu um povo através dele. Deus deu essa ordem e disse que a partir do Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Por isso que Cristo vem de Abraão. Isaac, Jacó, Egito. 400 anos no Egito. Deus levanta o Moisés e os tira do Egito. E o que Deus vai fazer? Se revelando progressivamente na história, Deus dá a Moisés a maneira de adorar, Deus dá a maneira de cultuar, Deus dá a lei. E nessa lei existe culto, existe a lei civil, existe a lei moral.
Moisés morre, eles entram naquilo que era chamado de Canaã e terra prometida. Depois de 40 anos no deserto, eles entram na terra prometida. Josué trabalha as conquistas, mas a terra era muito grande para ser conquistada. Deus é tão incrível que ele diz assim: olha, eu não vou fazer com que vocês conquistem a terra no primeiro ano. Porque se eu fizer isso, se eu fizer vocês conquistarem a terra de uma vez, os animais da terra vão vir e vão acabar com vocês. É engraçado isso, né? Porque às vezes a gente quer as coisas sempre para ontem e Deus sempre dá aquilo para o qual a gente está preparado para receber. A gente não pode esquecer isso. Então eles vão demorar anos até conquistar todo o território. Não conseguem conquistar porque são desobedientes, e por serem desobedientes, começa o tempo dos juízes. E que tempo dos juízes é esse? É um tempo em que as 12 tribos de Israel estão, cada uma no seu território, aquilo que foi prometido, Judá, Benjamim, Gade, Issacar, todas essas tribos estão ali, cada uma no seu território, mas eles adoram segundo eles querem, há vários santuários, há várias formas de adorar. Não existe uma unidade do povo. E esse é o período dos juízes, um período em que Deus sempre tem que levantar alguém para trazer o povo dele de volta. Até que um rei é levantado, Saul. Só que Saul não consegue unificar as tribos. Saul mete os pés pelas mãos e se enrola. Quando Saul morre, Deus já tinha levantado um rei da casa de Judá, que era o Davi. Davi vai ser perseguido muitos anos por Saul. E quando Saul morre, Davi deveria assumir o trono, mas os descendentes de Saul levantam Isbosete para ser o rei. E ali começa pelo menos um período de 2 anos de uma guerra extremamente sangrenta. Então pensem, já são 500 anos em que Israel não tem paz. 400 anos dos juízes, mais o período de Josué, mais o período do reinado de Saul, mais de 500 anos com o povo completamente dividido, sem adoração, sem nada. Sem lei, sem nada. O livro dos Juízes termina dizendo assim: cada um fazia o que dava na cabeça deles. Depois disso, Davi vai assumir o trono no sul, em Hebrom, vai reinar em Hebrom por 7 anos e meio. E como a situação no norte está tão complicada, eles vão, chamam o norte, vem, chama Davi e fala assim: vem reinar sobre nós também. Depois de 500 anos, é a primeira vez que o povo de Deus está junto. Depois de guerras e mais guerras, de opressão de cananeus, dos filisteus e de todos aqueles povos, é a primeira vez que o povo está todo unido. O que Davi fala? Como é bom esse negócio. É a primeira vez que a gente tem paz. Em 500 anos, depois de muita guerra, é a primeira vez que a gente tem paz. A gente nunca teve isso. Aí ele diz: como é bom e agradável as 12 tribos de Israel, até que enfim estarem unidas. Depois desse período todo, olha como é que esse negócio é bom. Porque agora, olha o que eu tenho conversado com vocês ao longo do tempo, agora a arca da aliança já está no meio da gente. Então agora a gente já tem um lugar para poder adorar. Ninguém vai ficar lá no norte e aqui no sul adorando de qualquer jeito, porque a arca está no meio de nós. Davi estabeleceu um sistema de corais. Então agora o povo já sabe como cantar ao seu Deus. Davi estabelece um sistema legal de novo. As tábuas da aliança vão voltar a ser lidas. E o povo vai voltar a poder estudar a palavra de Deus. Então não é só o culto que está regulado. A vida civil está regulada. Está tudo começando a ficar em paz. Porque inclusive em volta deles, eles não têm mais aquele monte de guerra. Tanto que depois de 40 anos de reinado, Davi vai entregar o reino para Salomão, quando ele morre,
e o reino está em paz. E aí Salomão vai ver a prosperidade do povo. É nesse contexto que Davi escreve: gente, ufa, até que enfim, demorou, mas a gente é um só povo. Olha que coisa, é isso que ele está dizendo. É isso que Deus sempre quis, mas eles causaram tanta confusão que eles nunca conseguiram esse negócio. Mas agora ele vai começar a usar duas figuras. Ele diz que essa unidade do povo, de adoração, de vida, ela é tão boa, olha o verso 2, que ela é como o óleo precioso. Que óleo é esse? Esse óleo tinha sido revelado por Deus ao Moisés, era um óleo especial. Coloca a foto, por favor, do sacerdote. Esse era um óleo especial. Ele tinha que vir de uma região específica, ele tinha que ter uma consistência específica, e ele era uma mistura complexa de ervas, com aromas diferentes. É mais ou menos assim, se você vai fazer algum perfume lá para sua casa, e você mistura um pouco de cravo, com um pouco de, sei lá, eu nem sei o nome desses trem. Eu só sei que eu chego de vez em quando na casa de vocês e está cheiroso. Aí quando mistura, tem uns que são mais pragmáticos, eles compram Glade, não é? Não, mas não é isso. Imagina que você fez umas misturas lá. Esse óleo era extremamente complexo de ser feito, porque ele era usado em momentos muito pontuais. Se vocês olharem, essa aqui é a roupa do Arão. Ó. Arão era algo muito parecido com isso aí. Percebam que na frente dele tem essas pedras que são as 12 tribos de Israel. Porque o Arão é o sacerdote que representa o povo de Deus. Então cada tribo está representada aqui. A barba na figura, e a barba não podia ser cortada, porque no Antigo Testamento e no mundo hebraico, barba era sinônimo de força. Então perceba, o óleo não é só muito específico. O óleo não só é muito caro, o óleo era sinal o Arão, que foi o único, ele foi o representante legal do povo diante de Deus. Quem é que apresentava os sacrifícios pelo povo? O Arão. No dia do perdão de pecados, era o Arão que ia lá. Aí, olha o verso 2, como está escrito. O verso 2 está escrito assim, olha, ele é como esse óleo precioso, caro, extremamente específico, complexo de ser feito, e ele é derramado sobre quem? Sobre a cabeça que desce pela barba, o símbolo da força que não podia ser cortado. E ele diz, a barba de Arão até a gola das suas vestes. Para nós, o que é gola? Isso. Para eles não é isso. Gola é aqui embaixo, ó, na barra da saia dele aqui, ó. O que o texto bíblico está dizendo? Esse óleo caro, esse óleo específico, esse óleo único, ele cobre não só a cabeça do sacerdote, mas ele cobre o corpo todo. É isso que o Davi está querendo dizer. A bênção de Deus é sobre todo, é sobre o todo. Ela é cara, ela é específica e ela é para o todo. Mas agora, ele vai usar uma outra figura. Coloca, por favor. Olha o verso 3. Ele é como o orvalho do Hermon. Isso me chama a atenção. Por que o Hermon? Se vocês olharem, isso é um mapa lá da antiguidade, lá do período deles. Onde está o Hermon? Lá naquela seta preta que eu botei para vocês lá em cima. Lá é o Hermon. Lá no alto. Rio Jordão, Mar da Galileia, Mar Morto aqui embaixo, Mar da Galileia e o Rio Jordão no meio. As tribos estão espalhadas aqui. Que orvalho é esse? Essa é uma região em que a umidade é muito alta, a umidade é muito grande. Então era muito comum, vocês se lembram da figura do maná? Como era o maná? O maná, quando eles
iam pegar o maná logo pela manhã, ele estava no chão, e o texto bíblico diz que ele era como orvalho no chão. Porque nessa região, quando eles acordavam, parece que tinha chovido a noite toda, mas nunca tinha chovido. É a umidade muito alta sobre toda a região. O que o Davi quer dizer? Porque o Hermon está lá no alto. Mas onde é o Monte Sião? Aqui embaixo. Olha Jerusalém aqui, ó. Espera aí. Mas esse orvalho está no Hermon e está aqui em Jerusalém também? Como é isso? Olha a figura que o Davi usa. A mesma bênção que estava sobre o norte, estava sobre o sul. A bênção de Deus contemplava todo o povo de Deus, todo mundo. Ninguém ficava sem a bênção do Senhor. Se você andasse por aquele lugar, você veria o orvalho. O norte não tem mais orvalho do que o sul. O leste não tem mais orvalho do que o nordeste. E o oeste. Não tem isso. A bênção de Deus é a mesma para todo mundo. É essa figura que ele usa. A bênção de Deus está sobre todo o seu povo. É por isso que ele termina dizendo o que vocês estão vendo aqui, ó. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre, quando o povo está junto. É isso que esse salmo quer dizer. Então a gente precisa fazer, irmãos, algumas aplicações para o nosso tempo. E quais aplicações que a gente pode fazer? Pode tirar aí. Quais aplicações que a gente pode fazer desse texto e como ele pode ser refletido para nós hoje? Acho que a Bíblia é tão bonita que quando ela é explicada, ela já faz isso. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender é a beleza da unidade do povo de Deus. A unidade entre os crentes é sempre descrita como algo bom e agradável aos olhos de Deus. A gente não pode esquecer isso. O que o salmista quer explicar para nós? Olha como a unidade do povo de Deus é um reflexo da bondade dele. Vocês não podem esquecer disso. Por que é que o povo de Deus é unido? Por causa da bondade dele. A gente não pode esquecer isso. Depois de 500 anos de uma guerra extremamente sangrenta e de um período turbulento, chegou a hora de Deus falar assim: chega, está na hora de eu colocar o meu povo para ser um só. Está na hora do meu povo andar de uma única maneira. Então a gente precisa olhar isso como um reflexo da bondade de Deus. Mas existe uma outra coisa. O óleo sobre a cabeça do Arão vai simbolizar que quem faz com que a unidade da igreja seja algo executada pelo Espírito Santo. É por isso que ele usa essa figura de óleo. Quando esse óleo vai sobre o Arão, ele é o óleo que vai ser o símbolo do Espírito. Na nova aliança é o Espírito Santo que garante sobre a igreja de Deus a unidade. E percebam quando ele usa o orvalho, esse orvalho nada mais é do que um símbolo da vitalidade do povo de Deus. E da sua bênção sobre nós. Agora, quais aplicações a gente pode fazer aqui? Eu acho que a primeira aplicação que a gente precisa fazer sobre comunidade é a gente precisa encorajar os discípulos de Jesus a viverem uma vida em comunidade e unidade. E aí, deixa eu parar aqui e falar, opa, peraí. Se isso aconteceu no Antigo Testamento, como isso aconteceu no Novo? Nós somos só o reflexo dessa história. Bom, no Novo Testamento, nós não temos Arão, não temos Hermon, nós não temos esses lugares. Nós não temos sacerdotes, nós não temos nada disso. O que nós temos? Cristo. Nós precisamos pensar e ter, teologicamente na nossa cabeça, muito bem estabelecido, que do mesmo jeito que aquele óleo é específico, caro, da mesma forma o sacrifício de Cristo é específico e caro para garantir que a igreja de Deus tenha unidade. Que a igreja de Deus tenha comunidade. Nós precisamos entender que o mesmo Espírito Santo que foi primeiro,
Romanos vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos mora dentro de nós, para vivificar os nossos corpos. E nesse mesmo contexto, Paulo vai dizer que a ressurreição de Jesus é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, para manter o povo de Deus unido, foi necessário uma obra extremamente cara e extremamente específica. A gente não pode esquecer isso. O que garantiu que vocês estivessem aqui agora, pela manhã, adorando, não fui eu, não é a igreja presbiteriana, mas Cristo, pelo Espírito. E a gente não pode abrir mão disso. É por isso que eu acho que a primeira lição prática que a gente pode ter aqui é o povo de Deus precisa entender esse engajamento que precisa acontecer numa terra e num período de individualismo e atomização absurda. Você vai ter que lutar contra isso. A gente vai ter que lutar contra esse individualismo. A gente tem que lutar contra essa atomização. Entender que a bênção de Deus é dada quando o povo está unido. Porque para a gente chegar até aqui, o sacrifício que foi feito por nós, e isso aqui é muito importante, não teve mais sangue derramado por você do que para mim. Foi a mesma coisa. Não tem mais e não tem menos. O máximo que nosso Senhor diz é que a quem muito foi amado, muito dá, e quem pouco foi amado, pouco dá. Na questão que às vezes, Hernandes diz isso, que há cadáveres que são piores do que os outros, né? Tem cadáver que está num grau de podridão maior do que o outro, mas é tudo cadáver do mesmo jeito. O que ele quer dizer com isso? Não importa a multidão dos meus pecados e dos seus pecados, o preço que foi pago é o mesmo, porque mortos estávamos todos. E o que precisa ser encorajado aqui, e o que esse salmo está encorajando a gente, é uma vida de comunidade. A gente não pode esquecer isso. E o que garante essa comunidade é Cristo. Uma segunda aplicação prática é lembrar que o fato de estarmos unidos, perceba, eu vou trabalhar isso numa série daqui a algumas semanas. Não é à toa que eu estou olhando para vocês e falando assim: homens, agora vocês cantam. Mulheres, agora vocês cantam. Não estou fazendo isso à toa. A beleza da unidade do povo de Deus está quando eu consigo olhar para o lado e eu vejo o meu irmão declarando a mesma fé que eu. Mesmo a gente tendo histórias completamente diferentes, vidas completamente diferentes, somos completamente singulares e distintos, e mesmo assim eu posso olhar para o lado e eu sou fortalecido porque eu vejo que tem alguém que tem a mesma fé que eu. E isso garante a mesma unidade, porque a mesma bênção está sobre mim e está sobre vocês. A gente não pode esquecer isso. E aqui, gente, percebam, o fato de estarmos juntos, isso glorifica a Deus. O fato de participarmos uns com os outros, isso glorifica o Senhor. Uma próxima aplicação, e essa é assim, a gente precisa reconhecer que existem conflitos e divisões. Isso é fato. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Visões, às vezes, diferentes. Isso acontece. Pastor, mas como é que você explica isso? Nós somos presbiterianos, existem batistas, assembleianos. Tudo bem, gente. Como é que você explica isso? Bom, quantas tribos tinham em Israel? 12. Qual era a comida que era feita em Judá? Não era a mesma que era feita em Asser. Não era a mesma que era feita em Issacar. Não era a mesma que era feita em Zebulon. Eles até falavam de jeitos distintos. Tinha em determinado lugar que eles eram meio nordestinos e falavam chibolete. E tinha outros lugares que eles falavam cibolete, porque era um jeito diferente de falar. Por que é que você acha que todo mundo tem que fazer do seu jeito? Por que você acha que tudo tem que ser da sua forma? Não, existem pessoas que fazem de formas diferentes. E a gente precisa entender isso. E dentro do povo de Deus, as pessoas se manifestam e manifestam até mesmo a sua adoração de maneira diferente. A gente precisa entender isso e respeitar. Agora, pastor, qual é o limite? O limite é o seguinte: uma coisa é adorar a Deus de maneira distinta, outra coisa é começar a botar Baal na adoração.
Se você começou a botar Baal na adoração, aí você já não é mais meu irmão. Aí é diferente. A gente precisa entender isso. No nosso caso, Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus, nós somos regulados pelo mesmo Espírito que está sobre nós, está tudo bem. Jesus é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, o sacrifício de Cristo é vicário, ele é substitutivo, está tranquilo. Nós somos irmãos, andamos juntos, está tudo bem, eu respeito você, somos irmãos. Agora, peraí, Baal começou a entrar na adoração? Não vai dar não. E aí a gente precisa botar um freio. O limite é esse. A gente precisa aprender a respeitar os outros irmãos, mas a gente precisa entender que aquilo que guia a gente tem um norte aqui. E lembrem-se sempre que nós somos chamados para ser servos. Nós somos cristãos. Cristãos são servos. Não somos melhores do que ninguém. Cristãos são salvos para morrer pelo mundo. Cristãos são salvos para morrer pelo mundo, inclusive pelos perdidos. A ética de nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha é tão apoteótica para nós, que Jesus manda a gente orar pelos que perseguem a gente. Olha que coisa. Jesus manda a gente amar quem persegue a gente, amar quem olha o mundo de uma maneira diferente da nossa. Olha que loucura. Então preste atenção, há diferenças que precisam ser respeitadas. Agora, a gente não aceita tudo. Se Baal entrou na adoração, sai fora. Começa a olhar isso. E aí, a gente precisa, como uma próxima aplicação, promover prática de comunhão, gente. A gente precisa ter essas práticas de comunhão. Pastor, que práticas de comunhão são essas? A gente precisa orar junto. A gente precisa cantar junto. A gente precisa valorizar esses momentos de adoração juntos. Porque a nossa comunhão é um testemunho de quem é Jesus, mas as nossas práticas de unidade, além de fortalecerem a vida da igreja de Jesus, elas fortalecem a nossa vida espiritual e a vida dos outros. A gente precisa valorizar isso. Então, amanhã a gente tem oração 6 horas da tarde. Você precisa estar aqui com a gente. É 6h30, ato falho. Você precisa estar aqui com a gente. E parar com essa conversa fiada liberal, filosófica do século XXI, que tudo você faz sozinho. Porque não faz. Não faz. A gente se fortalece junto. E a bênção de Deus está aí. Muitos de nós andamos desgarrados porque andamos sozinhos. A gente precisa entender que isso tem que acabar no meio da igreja de Jesus. A gente tem que andar junto. E aí, irmãos, só umas reflexões que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente tem que examinar nós mesmos. Eu, quando olho pessoas que pensam, veem de maneira diferente que eu consigo amar essas pessoas? Eu consigo servi-las? Ter esse autoexame. Parar de achar que eu sou melhor do que as pessoas só porque eu tenho uma vida diferente, porque eu vejo de maneira diferente. Talvez eu tive outras experiências. Por favor, faça esse autoexame. Faça esse exame próprio se você consegue valorizar, apesar de você e das suas vontades, você consegue valorizar a vida da gente em comunidade e unidade para testemunhar do mundo da graça de Deus. Reforçar essa ideia de comunidade, ela é essencial para nós. Irmãos, eu aproveito para terminar, para concluir, dizendo o seguinte para vocês. Por favor. A gente está entrando, mais uma vez, a gente está entrando num período sensível do nosso tempo. O brasileiro transformou tudo em política. Isso é tão ruim. Então, pelo amor de Deus, você está vendo o WhatsApp que você tem? Para de ficar espalhando notícia para os outros. Para com esse negócio. Para de ficar espalhando um monte de troço para as pessoas. Um monte de notícia que não é nem verificável às vezes. Para com isso. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Lembra, esse reino vai passar. Isso tudo vai ficar para trás. Às vezes eu ouço de vocês, alguns de vocês mesmos, vocês foram perseguidos dentro de igreja por pensar de determinada forma. Isso é tão feio, gente. Isso é feio.
Isso é um péssimo exemplo para as pessoas. Péssimo. Uma coisa horrorosa. A igreja de Jesus tem valores muito maiores para serem perseguidos e uma ideia muito superior de vida do que ficar brigando uns com os outros por causa dessas coisas que estão aí, que tudo vai passar. 100 anos atrás isso nem existia, 200 anos atrás isso aí também não existia. Daqui a 200 anos isso aqui também não existe, já é outro sistema, já é outra forma, não vale a pena. Não vale a pena. Quer fazer um bom jejum? Faz jejum de WhatsApp, faz jejum de notícia ruim. Para de ficar semeando um monte de coisa horrorosa entre as pessoas e desunião no meio do povo de Deus por causa de coisas que não vale a pena. Respeite, ore por todos que estão aí, ó. Ora por essa gente, ora. A Bíblia mandou a gente orar por todas as nossas autoridades. A gente concorde com elas ou não. Porque se na Babilônia tem paz, a gente também tem paz. Não vale a pena, gente. Não vale a pena ficar brigando com você por causa de bobeira. Por causa de troço que não leva ninguém para o céu. E que não santifica a vida de ninguém. Não gasta tempo com isso, não. Gasta sua energia. E o Hernandes ensinou uma coisa muito legal para nós um tempo desse atrás. A gente perde muita energia com aquilo que está fora dos planos de Deus. Com aquilo que está fora da igreja. Gasta tempo com isso, não. Você só vai perder energia. Gaste tempo com a vida de oração com seus irmãos, com a vida de reflexão na palavra de Deus com seus irmãos, com tempo de adoração em comunhão. Que o reino de Deus faça mais sentido para nós. E que o Senhor traga paz para o povo dele, para a igreja dele. Porque você sabe o que realmente faz sentido para Deus? Quando o povo está todo unido. Isso é o que faz sentido para Deus. O que faz sentido para o Senhor é quando a gente está todo mundo junto adorando. Viram o preço? Viram o tamanho da bênção? Viram como é bom? É isso. Nosso rei e o nosso reino é de outra natureza. A gente espera a manifestação dele. Deus ordena a bênção dele quando andamos juntos. Deus ordena a vida dele quando andamos juntos. Esse é o nosso grande desafio. O grande sacrifício foi feito para nós por isso. Que Deus nos dê graça para que a gente seja o povo da comunidade, o povo da unidade que foi conquistado por Cristo, acima de